Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou falar sobre a psicologia e o modelo biopsicossocial. Eu vou apresentar um pouco mais de ênfase para poder introduzir melhor, poder te ajudar a entender isso com mais clareza, tanto o que é a psicologia e as psicologias, quanto o modelo biopsicossocial e a relação dele com a psicologia, que a gente tem uma diferença bem clara entre o que é o modelo biopsicossocial, que é o modelo da saúde, e as práticas psicológicas que fazem parte de um outro campo, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, eu acho que é importante entender o que é a psicologia, tá? A psicologia ela tem dois aspectos. Um é o aspecto científico. O outro é o aspecto profissional. Então, ela é uma ciência e uma profissão. Enquanto profissão, ela tem um conselho, o Conselho Federal de Psicologia, no caso do Brasil, né? Ela tem estatuto, código de ética, ela tem regulamentação, ela tem áreas de atuação, tá? Normativas e assim por diante. Todo psicólogo, toda pessoa que faz o curso de psicologia, ele está preso, ele está ligado a esses aspectos da profissão. Isso serve para todos os psicólogos e psicólogas do país, né? Então, as regras, as normas, o código de ética e tudo mais diz respeito ao trabalho do psicólogo. A diferença está no aspecto científico da psicologia. É isso que muda completamente a forma das práticas, de atuação e assim por diante. Vou te dar um outro exemplo. Assim. As áreas de atuação da psicologia são variadas. A psicologia trabalha na educação, trabalha na saúde, trabalha na empresa, na organização, trabalha na clínica, trabalha no esporte, trabalha na área jurídica, trabalha no trânsito e assim por diante, né? São várias as áreas de atuação. Quando ela trabalha em cada um desses campos, ela faz a interface junto com esse campo, ela dialoga com os conhecimentos desse campo. Então, na área de trânsito, ela tem que conhecer as leis de trânsito do país e tudo mais. A área jurídica mesmo, educação e tal. Quando ela está na área da saúde, ela entra em contato com o modelo biopsicossocial, que é aqui que está a OMS. É aqui que está o modelo biopsicossocial. Então, embora todo psicólogo esteja ligado ao código e tudo mais, na medida em que ele vai entrando em contato com essas áreas, ele vai tendo outros conhecimentos das próprias áreas para poder construir sua interface de trabalho. No caso, o modelo biopsicossocial da saúde é mais discutido no campo da saúde, embora o psicólogo utilize também nos outros campos. Eu vou falar um pouco melhor do modelo biopsicossocial logo em seguida, né? Então, o psicólogo, no geral, ele tem conhecimento de que a saúde envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Mas principalmente o psicólogo da área da saúde, que trabalha em hospital, em unidade básica, em pronto-socorro, em CAPS e assim por diante, aí que ele está muito mais ligado a essa noção desse conceito, tá? O que vai diferenciar? É o aspecto científico que eu estava falando agora há pouco. Porque a ciência psicológica não é única como é a profissão da psicologia, porque existe uma profissão de psicólogo. A ciência não, ela é muito ampla, ela é muito variada e aí ela põe muitas diferenças de concepções, de leituras, de práticas para os profissionais da psicologia e assim por diante. É aqui, por exemplo, que vai entrar o campo da psicanálise. Não é da psicologia, mas a psicologia se apropria do conhecimento da psicanálise. A psicanálise é uma área à parte, é um campo específico que tem seus conhecimentos estudados também pela psicologia. Aqui vão entrar várias outras, eu vou falar agora um pouco melhor delas, tá bom? Então, a psicologia, vou colocar psi aqui, tá? Ela é uma profissão, eu acho que você já entendeu, e ela é também uma ciência. Enquanto ciência, o conhecimento dela não é produzido por um campo só, mas por vários campos. E isso muda as leituras, as interpretações e assim por diante. Então, o Freud, que era da psicanálise, ele foi construindo o campo dele. E esse conhecimento se articulou dentro do campo da psicologia.
Você teve também lá o Skinner, que construiu o campo comportamental. Vou colocar aqui para fazer o mental, comportamental. Teve o Fritz, que construiu o campo da Gestalt. Gestalt. Tem outros autores antes do Skinner e do Fritz, eu estou colocando só os que voltaram para a questão da prática mesmo, tá? Tem o Jung, que construiu o campo da psicologia analítica. Tem também o Aaron Beck, que construiu o campo da teoria cognitiva, que aí tem também a cognitivo-comportamental, e tem vários outros, né? Tem o Reich, que é da teoria corporal, tem o Rogers, da teoria humanista, tem o Vygotsky, da área social, tem o Piaget, da área de desenvolvimento, e assim por diante. Então, todos esses autores aqui foram construindo, cada um no seu campo, cada um no seu estudo, novos conhecimentos e leituras. E cada um deles é diferente um dos outros. Não são iguais, homogêneos. Então, a ciência psicológica, ela não é uma ciência única. Na verdade, ela é plural. Então, quando a gente fala psicologia, a gente está falando da profissão. Mas, na verdade, são psicologias, porque são várias as formas de entender o ser humano, os processos e assim por diante. Quando uma pessoa procura um médico, acho que você já lembra disso. O médico vai e estuda, é isso que o estudo da medicina permite, enquadrar essa pessoa em vários conhecimentos específicos da própria medicina, mas é tudo do corpo, é tudo orgânico, tá? Então vai ter o dermato, que vê a pele, vai ter o cardio, que vê o coração, vai ter o neuro, que vê o cérebro, vai ter o nefro, para ver a área renal, vai ter o uro, para ver a área de urologia, gineco e assim por diante. As especialidades médicas são diferentes umas das outras, mas falam todas do mesmo processo do corpo físico. Então é como se cada especialidade se juntasse à outra para compor esse corpo físico. Então elas não são contraditórias entre si. Cada um só dá mais ênfase para um aspecto específico do mesmo corpo, entende? Então, um dermato pode conversar com um cardio, eles estão conversando do mesmo corpo ali. Os sintomas estão em lugares diferentes, mas no mesmo corpo. Então, a mesma noção básica serve para cada um deles. A psicologia é completamente diferente, eu vou mostrar para você qual que é a diferença. Quando uma pessoa procura um psicólogo, o psicólogo não vai esquadrinhar uma parte do corpo dele. Ele vai ter uma noção total dessa pessoa. Cada teoria dentro da psicologia vai ter uma noção total dessa pessoa. Então Freud, quando olhar para essa pessoa, ele vai pensar nos processos inconscientes, psíquicos que ele construiu na teoria dele. Tudo que a pessoa disser e viver diz respeito a isso. Quando Jung olhar para essa pessoa, ele vai ver tudo que a pessoa fala a partir de uma outra leitura, que não dialoga tanto com a do Freud, que não dialoga no sentido de que não é igual, não tem a mesma ideia de compreensão, de sofrimento, de vivência, de constituição. Quando o Skinner olhar, a mesma coisa, ele vai olhar a pessoa como um todo, que essa pessoa traz, e entender de outra maneira. Quando o Fritz olhar, idem. E quando, no caso, o Aaron Beck olhar, também. Eu estou dando esses 5 porque é sobre esses 5 que eu vou falar nessa aula, né? Então, a psicologia não enquadra ou pega e quebra o paciente em vários aspectos e ela seria complementar. Por exemplo, quem estuda psicanálise poderia ser complementar a quem estuda comportamental? Não, de forma alguma. Misturar as duas coisas
É a mesma coisa de misturar água e óleo. Elas não se misturam porque elas têm leituras completamente diferentes de entender o ser humano, de entender o conflito, de entender o sintoma, de entender a forma de atuação e tudo mais. Tudo muda, tá? E isso é muito importante que você entenda e que todos nós entendamos, porque tem gente que tenta misturar, né? Isso não é legal. A gente não está no campo da medicina. Cada um aqui tem sua leitura específica sobre o ser humano. E essa leitura que é importante que a gente entenda, porque isso muda a nossa prática, isso muda a forma de escutar, de lidar com o paciente, de manejar o contexto da clínica, tá bom? Por isso que a gente diz que na psicologia, enquanto ciência, ela é extremamente plural e multifacetada. Enquanto profissão, é uma profissão e pronto. Todos os psicólogos eles estão restritos à mesma lei, às mesmas normas, né? Mas eles têm leituras diferentes. E o modelo biopsicossocial? Então, ele é proposto pela OMS em 1946, com uma nova forma de entender o ser humano, ou pelo menos os processos de saúde desse ser humano, né? Dizendo que a gente tem que considerar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais e não somente a ausência de doença. Então, por exemplo, se eu não estou apresentando doença física, não significa que eu estou saudável. Eu posso estar estressado, eu posso estar cansado, eu posso estar dormindo bem e assim por diante. Então eu tenho outras coisas acontecendo. O modelo biopsicossocial permite que a gente possa pensar a saúde a partir do corpo, da mente e dos processos sociais. Ao invés de focar só no corpo ou na mente ou nos sociais, eu vou fazer outras leituras também. A psicologia, se você entendeu até então que está caminhando, você vai ter uma noção de que cada abordagem teórica dentro da psicologia tem sua noção do que é o ser humano, de sua constituição, dos sintomas e assim por diante. Então, cada abordagem também tem sua noção de saúde aí. Entretanto, o psicólogo também pode ter a noção da saúde como processo biopsicossocial. Então essas coisas, para cada profissional, ele vai ter que achar um acordo entre o que a OMS propõe como saúde e o que sua própria teoria psicológica também propõe. Porque nem sempre é a mesma coisa. Eu dei um exemplo de psicanálise para você, deve ter visto, falando sobre o paciente alcoolista. Bom, o psicanalista convida o paciente alcoolista não exatamente a parar de beber, mas a falar sobre isso. E aí, se ele vai parar de beber ou não, a psicanálise não interfere nesse processo. Isso, de alguma forma, questiona, põe em questão o modelo biopsicossocial. Então, cada abordagem, cada teoria vai lidar de uma maneira específica com o paciente, considerando e dialogando de alguma forma ou não com o conceito do modelo biopsicossocial. O que é importante para a gente pensar é o seguinte: quando uma pessoa se forma em psicologia, antes dela ter qualquer leitura teórica, ela tem que ter como base a noção do modelo biopsicossocial para expandir sua leitura sobre os processos que ela tem. Na medida em que ela faz isso, ela tem uma ampliação das noções de saúde. E aí, na medida que ela for estudando mais suas teorias, ou a teoria que ela se interessa, ela vai construindo uma noção melhor para lidar com isso. Tudo bem? Então isso é importante entender, a diferença entre a psicologia e a medicina. A psicologia tem várias leituras do ser humano. A psicologia ela tem modelos completos, totais para entender esse ser humano. A psicanálise tem o seu, a junguiana tem o seu, a gestalt tem o seu, a comportamental, a cognitiva, tá? E assim por diante. E a ideia é você conhecer um pouco melhor disso para entender como que isso interfere na leitura do ser humano e, consequentemente, na compreensão do sintoma e do tratamento do sintoma desse paciente que procura o profissional. Tudo bem? Então, bom estudo, eu deixo o material para você dar uma lida melhor. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta aí. Tá certo? Até mais. Tchau.